Cristo deve ser passado de geração em geração, fazendo com que a verdade bíblica prospere em todo o tempo. A partir de agora, eu te convido a acompanhar mais um Olha o que Ele Fez Comigo especial, que trará 5 testemunhos relacionados à gravidez, uma verdadeira dádiva dos céus. Nós casamos no cartório e não casamos na igreja, devido a um problema, financeiro, outras coisas mais. Nós queríamos ter filho também. E Deus nos abençoou. O João Vitor nasceu. E ele pedia muito irmão ou irmã. Aí eu já tinha no coração que eu queria uma menina. E queria porque queria uma menina que eu tinha assim certeza que Deus me daria essa menina que eu tanto queria. E ela falava muito de ter outro filho. Eu já estava conformado, para mim estava muito bem. A gente estava seguindo nossa vida bem. Passam dias, meses, anos e nada. Sandra não se conforma e procura médicos. Teve uma hora que o médico falou, você já ultrapassou o grau de limite, que você poderia ficar sem engravidar. Tudo leva a crer que você está com um problema. No seu caso é um problema de infertilidade conjugal. Eu olhei assim e falei, não pode ser. Porque eu já tenho um filho, como que eu vou estar com um problema de infertilidade se eu já tenho um? Quando eu recebi aquele papel, eu fiquei até meio assim parada. Ler um papel que você é infértil, não é possível. Sandra questiona o diagnóstico e se apega ao que Deus fala ao coração dela. Atualmente, muitos casais que não conhecem a palavra têm procurado os laboratórios para realizar o sonho da maternidade. Mas nós que estamos em Cristo, sabemos que Ele tudo pode. O Senhor falou no meu coração, depois que eu casasse eu iria conseguir. Porque eu estava certo na lei dos homens, mas eu não estava certo na lei de Deus. Deus colocou no coração da minha esposa que faltava algo. E aí esse algo era casarmos na igreja, que não havia acontecido até então. E para mim eu não queria que acontecesse. Poxa, já velho, meu filho já tinha quase 8, 9 anos já. E eu não queria passar constrangimento, não constrangimento, mas eu não queria casar novamente, poxa vida. Eles chegaram para mim, contando para mim que o desejo deles era ter essa menina e não conseguia ter filho, não conseguia engravidar. Aí eu peguei e falei para elas, falei assim, mas a gente está fazendo uma campanha aqui que nessa terra não tem mulher estéril. A palavra de fé da pastora não ficaria em vão. Nessa mesma fé, sem medo de lutar, o casal se apega ao que canta o pastor Fabiano Mota. Afinal, Deus vai fazer. Levante assim as suas mãos e fala, Senhor Jesus, o que há de vir virá e não tardará. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Pode crer na vontade de Deus, não tenha medo de lutar. Não tenha medo de dizer que você é mais que vencedor diante desse problema. Seu coração será preparado para uma boa palavra. Vai mudar a tua história completamente, em nome de Jesus. Vai fazer, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O que Ele quer, ninguém pode mudar. Só um pouquinho de tempo, você tem que acreditar. Não deixa sua fé morrer não, meu irmão. Deus vai fazer. Passa terra, céu e mar, e o que Ele disse ficará. E quando nele acreditar, você vai ver que Ele cumpre a promessa que Ele fez para o que crê. Naquele dia já tinha passado quase 3 meses que nós tínhamos feito a campanha, tudo. Aí eu peguei e fui para a sede. Eu tinha que ir para a sede. Aí quando eu cheguei na 9 de julho, eu começo a sentir enjoo. Eu pus a mão no meu estômago, eu falei, tá repreendido. Aí quando eu fechei os olhos, que eu fui repreender, Deus falou assim, claramente, não repreende não. E mostrou ela. Eu comecei a passar mal, às vezes eu passava mal até na igreja, mas segurando, porque a ansiedade também atrapalha, e me segurando, minha pastora, não, você tá grávida, sabe, meio que não querendo acreditar, mas querendo acreditar. Aí eu tomei coragem e fui fazer o exame.
Quando o enfermeiro pegou e falou pra mim que tava meu filho junto, falou pra mim e pra ele que ele ia ter um irmãozinho, eu meio que não acreditei. Eu falei assim, tem certeza? Ele tem, eu tenho certeza, você tá grávida. Porque foi uma resposta assim quase que instantânea. Primeiro que é da campanha que nós estamos fazendo e dessa concordância que Deus colocou no coração da minha esposa, de nós devíamos estar também perante Deus, estarmos corretos, né? E nós fizemos isso. A partir do momento que nós obedecemos, né, Deus veio e abençoou. Eles são uma bênção, hoje eles estão sempre, a Maria Clara está aí correndo para todo lado aí, né? A chegada da Maria Clara foi um complemento assim de Deus mesmo. Foi a alegria da casa, a alegria para todo mundo, fez a avó feliz, fez as tias felizes e completou, né, o desejo do meu coração, que era ter uma menina. Então a felicidade ficou completa. Essa irmã paulistana passa 2 anos tentando engravidar. A bênção ocorre após um período de incertezas e muita comunhão com os céus, pois sempre vale a pena crer até o fim. Depois de 5 anos de casado, né, surgiu o desejo de ser mãe, de ter um filho. Aí eu fui fazer os exames, a médica pediu, passei 2 anos tentando engravidar e não consegui. Aí a médica pediu vários exames e nesses exames deu que eu tinha vários cistos no ovário, no útero, que estava tudo cheio. A médica falou que precisaria fazer um tratamento se eu quisesse engravidar. A síndrome de ovário policístico está relacionada a um desequilíbrio hormonal. O diagnóstico mais correto pode ser feito por meio de exames de sangue e ultrassom. Algumas doenças, como diabetes, pressão, colesterol alto, sobrepeso e obesidade, são recorrentes em pacientes com a síndrome e precisam ser tratados. Ela se desesperava, né? Mas a gente orava junto e ela crendo que ia ficar grávida, né? E a igreja começamos a orar e ela firme. Aí eu cheguei aqui na igreja, contei pra pastora. Cheguei aqui chorando, falei pra ela que não ia conseguir ser mãe. Aí ela orou junto comigo, né? Na hora, sim, Deus tocou meu coração e eu já pus a mão na barriga dela. Eu falei, você crê? Ela falou, eu creio. Falei, então, vamos fazer uma oração. E fizemos uma oração, tudo, né? Deu uma palavra para ela, acalmou o coração dela, parou de chorar, foi para casa. Logo 1 mês, né, do Dia das Mães, que a gente sempre, na Igreja da Graça, a gente faz aquela oração para as mães que têm problemas para engravidar. E pedir para Deus confirmar a oração que eu já havia feito. A Igreja da Graça caminha sempre em concordância. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, assim como faz o pastor Jaime de Amorim Campos. Levantar, meu irmão. É hora de se levantar, minha irmã. É hora de voltar para a vida. É hora de acreditar, é hora de crer. Porque para Deus nada é impossível. É hora de levantar a sua voz e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma resposta. Fui fazer o exame de novo e deu o cisto. Depois, com 2 meses, de novo eu fui fazer outro ultrassom e eu estava grávida de 2 meses. Só que apareceu um cisto do tamanho de uma laranja no cordão umbilical da minha filha. Ela comentava sempre comigo na escolinha, né, sobre isso, chorava, mas a gente sempre dava força para ela, né. Aí quando foi um dia, ela voltou novamente no médico, fez todos os exames. Aí ela trouxe os resultados aqui na igreja e mostrou que não tinha mais nada. Aí depois a minha filha nasceu de 9 meses, saudável. A luta não para por aí. Aos 2 meses de vida, a pequena Cauane era diferente das demais crianças. Quando ela tinha 2 meses, surgiu, o olhinho dela virava, né? Quando deu 8 meses, aí foi encaminhada lá para o Hospital São Paulo para passar no oftalmo. Aí o médico descobriu que ela tinha estrabismo. Aí depois, quando ela ia fazer 3 aninhos, a médica falou que ela precisaria fazer uma cirurgia. Foi quando Deus tocou no meu coração para patrocinar ela. Só que eu estava desempregada, já tinha saído do serviço. Aí eu já pagava 2 patrocinadores, eu fiquei pensando, mais um patrocinador? Como que eu vou conseguir? Mas mesmo assim, eu patrocinei ela. Depois que ela foi passar no oftalmo, a médica falou, mãe, não vai precisar mais fazer a cirurgia. Foi cancelada a cirurgia dela. Aí eu lembrei do patrocinador, que Deus tinha tocado no meu coração para patrocinar ela. E eu obedeci, e agora minha filha está aí, saudável.
Eu até intitulei ela como a pimentinha doce da igreja, que ela é bem espoleta, bem, né, atenta, bem esperta. E tá aí a bênção de Deus aí. Hoje ela é linda. Ela é linda, maravilhosa. Nossa, essa Peca, ela vai sempre na minha casa, né? E ela brinca, corre, pula. Maravilhosa. Tá aí minha filha perfeita. Uma bênção que Deus me deu. E é mesmo, Luciene, dos pequeninos é o reino dos céus. A Daniele Rizzuti dá um recado importante às crianças. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele que faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele que faz. Em 2009, a Adriane tenta engravidar novamente e recebe uma má notícia. Olha só o final dessa história. A luta começou em 2009, né? Quando eu resolvi tentar engravidar novamente e fui fazer os exames de rotina para saber como é que tudo estava e descobri que eu estava com NIC2, que é uma lesão de alto grau no colo do útero, a qual se eu não acompanhasse, não fizesse acompanhamento médico, ela se transformaria no NIC3, que seria o início de câncer. Então, assim, no começo, quando eu recebi a notícia, eu fiquei, assim, desesperada, chorei muito, mas aí entreguei, a minha vida, a minha saúde nas mãos de Deus. E a Mara minha sogra começou a entrar em oração na igreja, minha família começou a orar, né, para cura. Graças a Deus, a gente põe na mão de Deus, né? A gente confia em Deus, sabe que Deus pode providenciar sempre a resposta. Né? Um ano depois, eu fiz o acompanhamento. Um ano depois, eu descobri que eu tinha sido curada desse NIC, recebi alta do hospital. Durante esse período, a médica me proibiu de engravidar, né? Que tinha que cuidar porque seria uma gravidez de risco. Mas a Adriana acaba engravidando. Aí engravidei, estava confirmado pelo teste de farmácia, fiz o teste no domingo e na segunda-feira eu fui trabalhar. No finalzinho da tarde eu não me senti muito bem. Quando eu cheguei em casa eu estava com início de sangramento. Minha sogra me levou para o hospital e a gente confirmou, eu estava grávida de 1 mês e meio. Então assim, era 50% de chance de levar a gravidez e 50% de chance de não levar essa gravidez. Entre outros casos, um deslocamento da placenta, uma placenta prévia, que é quando ela se desenvolve na parte mais baixa do útero. O histórico da paciente deve ser levado em conta. Também pela minha idade e pelo histórico do meu NIC no colo do útero, era uma gravidez complicada. Começamos a entrar em oração pela vida da neném, pela minha vida, mas o inimigo continuou trabalhando ali para tentar tirar a minha vida e a da neném. A sogra de Adriane já patrocinava o casal e a filha mais velha sem eles saberem. Minha sogra pagava o patrocínio dos 3 e a gente não sabia. Aí quando a gente soube foi logo que eu engravidei. No momento em que Nora mais precisa de livramento e proteção de Deus para levar a gravidez adiante, Mara patrocina também a nova neta, a Lorena, que estava para chegar. Eu acreditava que ela, como coluna na casa do Senhor, o inimigo não podia tocar na vida dela, como não tocou. Nosso Deus é poderoso e soberano. Adriana conta como sentiu mais uma vez o toque doce do Senhor. Eu caí, baixou minha pressão, chegando perto do serviço, e eu acabei levando um tombo de barriga, fui de frente e fui parar no hospital. Me socorreram na empresa, eu fui parar no hospital. Chegando lá, fizeram todos os exames, o médico disse que estava tudo bem com a neném, que a dor seria somente abdominal, por causa do tombo, e que, graças a Deus, eu tinha caído de frente, porque isso fez com que aumentasse o líquido amniótico na barriga e protegesse a neném. Se eu tivesse caído de costas, talvez eu não tivesse conseguido levar a gravidez adiante, né? Daí, quando chegou a hora do parto, a Mara me levou para o hospital. Chegando lá, o médico falou, não, ela vai nascer antes da meia-noite, mãe. Tá tudo certinho, tá com uma dilatação boa, ela tá encaixadinha. Aí quando o médico estourou a bolsa, ela subiu e virou dentro da barriga. Aí eu comecei a sentir muitas dores, a gente fazia massagem na barriga e ela voltava sempre pro mesmo lugar. Começou a ficar roxa, vermelha, quente. E eu ali clamando pelo Senhor, eu falei, não, eu não aceito isso, eu não aceito, não haverá ninguém que aborte nem que morra na família do Senhor. Então eles tiveram que correr e, em vez de ser um parto normal e saudável, teve que ser uma cesárea de emergência, porque estava em risco a minha vida e a vida dela. E fui clamando e Deus, graças a Deus, Deus fez um milagre, ela nasceu bem, ela é perfeita. Então a gente viu que ali
Deus colocou a mão e protegeu a vida dela e da nenenzinha também. Se não fosse a mão de Deus, eu talvez não estivesse aqui, nem a neném agora, nem para completar 1 ano. A Lorena, ela é bem saudável, nossa, ela tá crescendo, tá andando, tá bem, graças a Deus. A gente começou a ver todas as bênçãos que Deus estava nos dando através do patrocínio e a gente assumiu o patrocínio agora. Agora eles caminham sozinhos na casa do Senhor, eles patrocinam a obra, eles sabem que eles são colunas fortes na casa do Senhor. O Valdecir e a Catarina desejam ter um filho. Essa história mostra que, apesar das situações aparentes, a palavra de Deus prevalece. Veja por quê. Era recém-casado e surgiu o desejo de nós ter um filho. Tentei e via que não estava obtendo alguma resposta. Procurei médicos da minha parte. Aí fiz alguns exames e até então os médicos falaram, olha, normal, teu útero normal, seu ovário está normal, então você pode ser mamãe. E eu estava começando a ficar com meu coração triste. E eu falava, meu Deus, cadê a minha promessa, né? Foi quando eu descobri que não podia, né, ter filho, que eu era estéril, né? Fiz um espermograma e o médico falou que não podia, que era 0,0. E o ultrassom também deu problema, deu varicocele, que isso dificulta a produção também do espermatozoide. Então, não tinha como engravidar. O médico falou para mim, o urologista, você não vai poder ser mãe. O diagnóstico do médico é duro. Ele se baseia no que vê. A esterilidade masculina é um problema que atormenta muitos casais. Entre as causas mais comuns destacam-se a varicocele, além de doenças da hipofise, tireoide ou ligadas aos rins. O espermograma é o exame mais acertado para se ter a confirmação adequada. É como se ele tivesse feito uma vasectomia. Mesmo sabendo do resultado, né, que era negativo, eu, como já estava estruturado na palavra, né, eu acreditei na palavra, ouvindo sempre a mensagem do missionário. Dirija-se ao mal que está na sua vida, em o nome de Jesus, e ordene. Diga a ele, o demônio, você vai sair agora, mas com toda a coragem, sabendo que você é herdeiro de Deus. Você manda na casa através de Jesus. Então, em nome de Jesus, você vai e ordena, vai pegar o que é seu e vai sair agora, com voz de autoridade, não com voz de tímido, de um fracassado, de uma pessoa que está esperando uma mágica, não, aquela pessoa que faz a diferença. Ela muitas vezes via as pessoas, né, com filho e muitas vezes ficava ali meio triste, mas sempre falando da palavra. Isso foi entrando no coração dela, ela também começou a orar, buscar a Deus. Eu nunca desisti, porque como o problema, ele não estava ali em mim, certo? Mas era parte de mim, porque nós somos uma só carne. Então, assim, eu falei, eu não aceito o marido estéril. A palavra sempre pulsava no coração, não, você é mais que vencedor, crendo que Deus fez eu perfeito, como qualquer homem, sempre crendo em Deus. Então, eu fiz como Ana, eu orei e eu perseverei. E meu marido orando, a minha mãe fez campanhas, e assim, eu queria que isso fosse para a glória do meu Deus, entendeu? Catarina se derrama na presença do Senhor e faz como Ana, ora até obter a resposta. Eu fui mais ousada, porque eu falei para Deus, além de eu engravidar, Senhor, eu quero um menino. Quase 1 ano de batalha, Catarina sente e crê que o Senhor ouviu o clamor da família. Eu acho que eu estou grávida. E aí eu falei, em nome de Jesus, você está grávida. E ali eu pedi um exame, comprei um exame de farmácia e fui para casa e fiz. E no outro dia, 6 horas da manhã, eu fiz o exame e deu lá, as 2 fitinhas lilás. Aí eu fui trabalhar, trabalhava no pronto-socorro, e aí fiz o exame de sangue e deu positivo. Foi só alegria, graças a Deus. Foi uma bênção, contei para a família toda, e minha gravidez ela foi tranquila, eu tinha 2 empregos. Manaus, um lugar que é super quente, mas assim, o Senhor foi comigo em todo o tempo. Catarina pode provar a perfeição de Deus. E quando eu fui fazer um ultrassom no hospital que eu trabalhava, naquele dia ela falou, é um rapaz? Eu nem sabia. E aí eu falei, é um rapaz? Aí ela falou, é um rapaz, a moça. Eu falei, nossa, é do jeito que eu queria. O Senhor é muito bom. Assim como no passado, Deus ouviu a petição de Ana. Hoje o pai providenciou um servo abençoado para Catarina. Eu também gostaria que fosse um menino, né? E graças a Deus acabou nascendo um menino, o Mateus. E foi tudo muito lindo, porque aonde não tinha esperança, o Senhor me deu. E é muito bom.
é o melhor presente que eu tenho. Eu tenho um milagre e eu posso contar. Isso é um privilégio muito grande. Ele não para, né? Corre pra lá, corre pra cá, é uma bênção, uma alegria em casa. O impossível ao homem, o impossível à ciência, ele vai lá e faz, porque ele é Deus. Os lábios canta louvores e engrandece, porque foi o Senhor que operou. E operando o Senhor, ninguém impede. Ele ouve a quem adora em espírito e em verdade. Não é mesmo, Sandro Nazireu? Ele estende a mão para quem lhe adora. Oi, fica satisfeito com quem lhe agradece. Ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. Deus é diferente dos seres humanos e está procurando os adoradores. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Foram diversas tentativas sem sucesso, depressão e uma tentativa de suicídio. Esse era o retrato da Camila antes de se achegar a Cristo, mas uma sementinha plantada pela mãe rende frutos excelentes. Eu e meu marido sempre teve o desejo de ter filhos. Sonho de ser pai, né? E ela também tinha vontade de ser mãe. Mas logo começariam as lutas para o casal. Então, logo no início do casamento, eu engravidei. Quando eu estava no 2º mês de gravidez, tive um sangramento bem forte. Quando chegou no hospital, constatou que eu tinha sofrido um aborto espontâneo mesmo. Foi muito triste, né? Eu fiquei muito chocado. Passado mais ou menos uns 3, 4 meses que eu tinha perdido o primeiro bebê, eu engravidei de novo. Só que teve um dia que eu estava em casa, passei mal, quando eu fui no banheiro eu vi que eu estava tendo sangramento novamente. Eu tinha sofrido um aborto espontâneo novamente. Aí onde começou o processo da depressão. Para dormir eu tinha que tomar medicamento, porque eu tinha medo que eu não conseguisse ser mãe. Abalou ela e estava me abalando. 1 ano e meio após o 2º aborto, eu engravidei de novo. No trabalho, eu tive um sangramento muito forte, tive uma hemorragia. E ali eu já sabia que eu tinha perdido novamente. Só que esse 3º aborto foi, acho que, um dos mais difíceis. Tentou tomar veneno e ele pegou uma faca para se matar. Após os sucessivos abortos espontâneos, Camila pensa na pior solução. Sem saber, Deus já vinha preparando algo para mudar a história dela. Na época eu ainda não vinha para a igreja e eu lembro que eu fiquei bem revoltada. Até mesmo a minha sogra vinha me dar uma palavra. Eu não queria ouvir. Vamos confiar em Deus, pega em Deus, vou ler a Bíblia, você vai ver o que Deus vai falar com você. Camila respondeu sim a esse convite especial. Ela falava, vamos pra igreja, vamos então pra igreja. Comecei a ir com ela, aos poucos que eu fui indo, Deus foi falando no meu coração, eu parei de tomar todo tipo de medicamento contra a depressão, inclusive os para dormir. Daí eu comecei a me envolver com a obra de Deus e aquela tristeza foi saindo. Comecei a cuidar da escolinha. Ali na escolinha tinha muita alegria com as crianças, né? Porque são os filhos espirituais. Deus foi me ensinando a ser mãe já no ministério, né? E aquilo ia relaxando ela e ela estava esquecendo. Com Cristo a vitória é certa, mas a luta do casal pela bênção ainda continuaria. A 4ª gestação eu também perdi. E eu orava bastante, passava o dia todo buscando de Deus. Lia a Bíblia. Eu sei que um dia Deus vai me dar a vitória. Quando eu assisti o show da fé, né, e vi os testemunhos ali de várias mulheres que queriam ser mãe e não podiam, não conseguiam, me fortalecia bastante. O chamado do patrocínio foi depois. E aí Deus me deu a palavra que faz estéril alegre mãe de filhos. Né? E Deus cumpriu realmente. Eu fui no médico, ele passou um exame e deu que eu estava grávida de novo. Aí ficou ele alegre, ela contente. E eu ainda fiquei mais feliz ainda porque falei, agora, meu Deus, acabou o sofrimento. E graças a Deus correu tudo bem. A médica que começou a me atender, né, conhecendo a minha história, ela falou, realmente é um milagre. Que tratamento você fez? Eu falei, Jesus, tratamento foi Jesus. E daí veio a Emily Vitória. Para mim foi uma alegria tão grande. Provai e vede que o Senhor é bom do impossível aos homens. Ele faz a mãe de filhos. O que houve, Camila? Bem pouco tempo depois, quando ela estava com 7 meses, eles
Descobri que estava grávida novamente. Veio a Júlia e a Vitória também. Hoje, graças a Deus, eu vejo elas andando em casa assim. Não, nem acredito. Uma alegria muito grande. Ele transformou a minha vida. Nossa, foi um milagre de Deus mesmo. Uma bênção muito grande, né? Transformou por completo, me curou da depressão, né? E toda a tristeza, tudo aquilo que eu passei agora é só para testemunho mesmo. Dou tudo, é só alegria, só bênção na vida da gente. É isso mesmo, Camila. Hoje você e o Antônio aprenderam algo muito importante. Canta para nós, Felipão. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá pra viver sem Jesus, não dá, pra viver sem Jesus, não dá, pra viver sem Jesus, não dá. Quanto tempo você vai passar insistindo, meu irmão? Não dá pra viver sem ele. Não há nada impossível aos olhos do Senhor. Ele está atento a tudo. É nosso desejo que os testemunhos apresentados hoje cheguem ao coração de todos os servos e servas, mostrando que tudo é possível ao que crê. Que vossos filhos sejam abençoados, crescendo em um lar temente a Deus, onde a palavra do Senhor esteja sempre em primeiro lugar. Nós agora gostaríamos de ouvir você. Entre em contato pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com e divida conosco sua bênção. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.